nome é Elisângela Marliere, sou professora de Direito Eleitoral e de Direito Administrativo, e nós vamos trabalhar aí o nosso direito eleitoral para o concurso do TRE-MG, edital 2014, para o cargo de técnico da área administrativa do tribunal. Bom, dentro do conteúdo programático que nós vamos trabalhar nesse curso, nós vamos ter uma matéria bem simples, bem resumida, inclusive, que é o direito eleitoral na Constituição, que é o artigo 12 a 17 da Constituição. Essa matéria, na verdade, ela consta dentro da disciplina de direito eleitoral e de direito constitucional. Mas nós vamos trabalhar no direito eleitoral justamente por quê? Primeiro, porque eu preciso dela para poder conduzir o restante da matéria. Segundo, eu procuro dar um enfoque mais eleitoral do que constitucional. Então, por isso que nós vamos trabalhar essa matéria a parte do que o professor de constitucional trabalharia aí. Então, ela já está contemplada aqui no nosso curso. Depois nós vamos pegar o Código Eleitoral, do artigo 12 ao artigo 41, que é simplesmente a parte de organização e competência da Justiça Eleitoral. É justamente a parte do Código Eleitoral que ainda tem mais aplicação. Então, foi até muito bom não ter caído o restante, porque cair o restante não vai fazer muita diferença para nós, uma vez que o Código Eleitoral, nos demais artigos, ele já tem uma aplicação mais restrita por causa da mudança da legislação. Então, melhor para nós que caia realmente só do artigo 12 a 41, que é organização e competência. E seria a resolução 21.538, que é a resolução do alistamento eleitoral. Só que, no Diário Oficial do dia 16/12, a Consuplan, o TRE e a Consuplan, fizeram uma retificação no edital e incluiu a Lei 9.504. Na verdade, quando o edital foi publicado, eu estranhei mesmo, porque o edital passado tinha esses artigos da Lei 9.504, que é só do artigo 5º, do 1º ao 5º, que são as disposições gerais, e do 59 ao 62, que falam do sistema eletrônico de votação. E no edital passado tinha. Quando eu vi esse edital, que eu vi que eles tiraram e que colocaram o Código Eleitoral atualizado pela lei, eu achei muito estranho. Por quê? Realmente, do 12 a 41, não tem nada que tenha sido atualizado pela Lei 9.504. Então, foi muito estranho. Aí, eles acabaram agora, então, retificando, eu acho que foi na hora de redigir, deve ter cometido algum erro e colocou a Lei 9.504 como atualizadora do Código Eleitoral, enquanto, na verdade, ela deveria ter vindo separado. Mas, assim, a matéria é muito simples e aí nós vamos estudar essa matéria também. E depois, por último, a resolução 21.538, que já estava, que é a resolução do alistamento eleitoral. De todas essas matérias, a que mais me preocupa é a resolução. Justamente por quê? Porque a resolução não tem jeito. Vocês têm que ler com calma, com dedicação, porque eles vão copiar e colar o que está na resolução. Então, um detalhe que é alterado na resolução vai fazer toda a diferença na prova. Então, à medida que vocês forem fazendo os exercícios, vocês vão perceber que a mais enjoadinha mesmo é a resolução, justamente por isso. Por questões de detalhes que eles colocam nas alternativas, e aí que pode induzir vocês a erro. Então, de todos, o que eu acho que vocês vão ter que ter mais cautela e ter uma dedicação, uma paciência para ler, vai ser, na verdade, resolução 21.538. Em relação ao material, o pessoal da área jurídica já está acostumado a mexer com lei. Então, não vai ter muita dificuldade em buscar os artigos e adequá-los àquilo que a gente for explicando à medida que for dando a aula. O pessoal que não é da área jurídica, e até mesmo o pessoal da área jurídica, que desejar um estudo mais cômodo, eu tenho material publicado na editora Estudo Real. É www.estudoreal.com.br. Então, quem quiser adquirir o material pela editora, pode adquirir. Liga lá, ou então entre em contato, né? Eu não sei qual que é o preço das apostilas, eu só sei que eles combinaram com a gente, foi de dar um desconto para os alunos do Supremo, por causa da nossa parceria. Então, os alunos do Supremo que forem adquirir o material, que tiver interesse em adquirir o material, por favor, informe que é aluno do Supremo e passe por e-mail, falando que é aluno do Supremo, para poder ter o desconto no material.
certo? Aí vocês olhem lá a condição. Elisângela, a sua aula vai ficar condicionada ao material? Claro que não, porque eu não posso fazer isso. Então, a aula não é condicionada ao material, não. Mas o material, na verdade, é uma questão de comodidade para vocês. O pessoal me pergunta muito a respeito de doutrina para estudar. Sinceramente, eu acho que não tem necessidade de estudar para doutrina, não. O direito eleitoral na Constituição, vocês podem estudar pela doutrina que vocês estão acostumados de direito constitucional mesmo. Agora, o direito eleitoral, essa matéria aqui e essa daqui não tem doutrina, porque é a resolução do alistamento eleitoral, vocês têm que saber, é a resolução. E os livros de direito eleitoral, quando eles vão explicar isso aqui, eles explicam de maneira tão confusa, tão assim, ideológica, que para concurso fica mais complicado. Então, eu prefiro que vocês peguem o Código Eleitoral mesmo. Quem quiser pode pegar o Código Eleitoral anotado no site do TSE, www.tse.jus.br. No site do TSE tem o Código Eleitoral anotado. Pode estudar esses artigos no Código Eleitoral anotado do TSE. E pegar a legislação, porque eu não acho que tem necessidade para a prova de ficar estudando por doutrina, não, porque vocês vão se perder. É melhor saber o que fala a lei de maneira mais focada do que ficar divagando com a questão doutrinária. O direito constitucional na Constituição, não. Vocês podem pegar o auxílio aí da doutrina de direito constitucional. E aí, a grande questão do material é isso, é já focado para a prova, focado para o concurso, tem questões para vocês treinarem, e aí a gente já faz direcionado, selecionando na doutrina e no entendimento do TSE aquilo que precisa efetivamente de vocês saberem. Então é isso. Qual que é o perfil da Consulplan? A Consulplan é uma banca que não tem muitas dificuldades à prova. E não ter muitas dificuldades à prova significa que exige nota mais alta. E apesar de ser média ponderada a pontuação, não tem jeito, tem que tirar nota alta, tanto no conhecimento básico quanto no conhecimento específico. Porque se tira nota baixa também no conhecimento básico e nota alta no conhecimento específico, desequilibra a média. Então, a intenção nossa aqui é trabalhar o direito eleitoral de modo que vocês acertem todas as questões. Principalmente que eu estou esperando um volume maior de questões de direito eleitoral. Seria mais óbvio, já que o concurso é direcionado para o TRE. Então, tem que fazer a prova para poder tirar nota alta. Porque a falta de dificuldade das questões faz com que a média seja mais elevada. Então, vocês não podem esquecer disso, não. É mais cômodo para a gente fazer questão mais fácil, mas, por outro lado, exige da gente também uma pontuação maior. Então, por isso que, às vezes, eu até prefiro uma prova mais difícil, para falar a verdade. Porque, pelo menos, o ponto de corte fica um pouco mais baixo. Então, qual é a banca que eu posso estudar, Elisângela, que é parecida com a Consulplan? A Carlos Chagas. Então, porque o volume de questões da Consulplan não é muito grande. Então, as questões da Carlos Chagas têm o perfil mais parecido com a Consulplan na parte do direito eleitoral. Tá? E aí, à medida que vocês forem fazendo a questão, vocês vão ver que realmente aqui vai exigir mais de vocês. Memorização, vamos dizer assim, é a resolução 21.538. Aí tem que memorizar mesmo. E memorizar os detalhes. Ok? Então, a partir daqui, a partir desse programa, nós vamos começar o nosso curso direcionado para o cargo de técnico administrativo do TRE. Beleza? Um abraço para vocês e tomara que vocês gostem do curso. Até lá. Tchau, tchau. Então, vamos lá, moçada. Começando aí a nossa matéria pela nacionalidade. Nacionalidade já é uma matéria que é estudada no direito constitucional. Então, na verdade, eu vou fazer só uma retomada, uma relembrada da questão da nacionalidade, para a gente poder usar ela no direito eleitoral depois. Mas ela é mais focada no direito constitucional. Então, quando nós falamos da nacionalidade, primeira coisa que nós temos é o seguinte: qual que é o conceito de nacionalidade? Então, nacionalidade é o vínculo jurídico que liga o indivíduo a um Estado. Isso que é nacionalidade. Então, eu não quero que vocês confundam nacionalidade com direitos políticos. Por quê? Porque nem todo nacional encontra-se em gozo dos direitos políticos. Porque os direitos políticos, nós vamos ver, nos permitem participar da tomada de decisão do Estado. A gente participa das decisões do Estado, a gente auxilia
na administração do Estado, vamos dizer assim. A nacionalidade não. A nacionalidade simplesmente é o vínculo que vai nos ligar a determinado país, nos ligar a determinado Estado. Então, nós podemos conceituar a nacionalidade dessa forma, como o vínculo jurídico que liga o indivíduo a um certo e determinado Estado, fazendo desse indivíduo um componente do povo capacitando-o para exigir sua proteção, sua proteção e sujeitando-o ao cumprimento de deveres impostos. Então, esse é o conceito de nacionalidade. Nós temos duas espécies de nacionalidade. Nós temos a nacionalidade de atribuição, na verdade, dessa duas situações de nacionalidade. A nacionalidade primária, que nós chamamos de nacionalidade nata, ou seja, será brasileiro nato aquele cujo Brasil oferecer a nacionalidade primária. E a nacionalidade secundária, que é a nacionalidade adquirida. Essa nacionalidade secundária, ela é adquirida aqui no Brasil pela naturalização. Então, nacionalidade primária faz com que o brasileiro seja considerado brasileiro nato, e a nacionalidade secundária, adquirida aqui no Brasil pela naturalização. Ao atribuir essa nacionalidade, aqui nós já estamos falando critérios de atribuição da nacionalidade nata. Os países têm dois critérios que eles podem adotar. O chamado ius sanguinis, que é o critério sanguíneo, ou ius soli, que é o critério territorial. Então, aqueles países que adotam o critério sanguíneo, eles atribuem a nacionalidade em decorrência da descendência. É claro que há uma variação aí no grau de descendência de país para país. Então, tem países que conferem a nacionalidade nata a descendentes até 2º grau, até o 3º grau de parentesco, até o 4º grau de parentesco. E tem países que vão utilizar não esse critério sanguíneo, que é o critério territorial, que é diferente. Pelo critério territorial, considera-se nacional aquele que nasce naquele território. Então, a pessoa que nasce naquele território, por isso que é critério territorial, e o soli, critério de solo, e o sanguíneo é o critério da descendência, critério da propagação pelo sangue. Então, a gente observa isso nitidamente com alguns descendentes de japonês, por exemplo. A gente percebe que o Japão é ius sanguinis, a Itália é ius sanguinis, a França é ius sanguinis, a Alemanha é ius sanguinis. Então, aqueles países que dão nacionalidade pela descendência, todos eles adotam o critério ius sanguinis. Pode ser que ele adote um critério misto, que é ius sanguinis mais o ius soli em algumas situações, e tem aqueles que adotam eminentemente o ius sanguinis. O Brasil não adota. O Brasil, o critério padrão do Brasil é o ius soli. Por quê? Porque nós vamos ver que no Brasil, o brasileiro é quem nasce aqui. O máximo que ele dá à nacionalidade nata é a filho de brasileiro. Então, o filho de brasileiro não é um critério ius sanguinis propriamente dito, porque é filho de brasileiro, é a primeira descendência. Então, ele não propaga nacionalidade como outros países propagam a partir do 2º grau de parentesco. Então, por isso que o Brasil, sobretudo, ele adota o ius soli. Então, considerando que nós vamos ter hipótese de nacionalidade nata, essa nacionalidade nata, utilizando dois critérios de atribuição e a naturalização, nós vamos passar a ver nesse momento essas hipóteses de nacionalidade nata. Então, vamos lá. A Constituição, no artigo 12, então vocês vão pegar agora como referência o artigo 12 da Constituição.
Então, tem o artigo 12 na mão para vocês acompanharem. Então, quais são as hipóteses constitucionais de concessão originária da nacionalidade, que é a nacionalidade primária? Primeiro, os nascidos no Brasil. Nasceu no Brasil, brasileiro pode ser. Só que a Constituição coloca uma condição. Qual que é a condição para não ser brasileiro? Para não ser. Essa primeira condição é para não ser brasileiro. Não será brasileiro aquele que, apesar de nascido no país, sejam filhos de estrangeiros, ou seja, ambos os pais estrangeiros, e que pelo menos um deles esteja a serviço do seu país. Então, nasceu aqui, pode ser brasileiro, critério eminentemente territorial. Então, não será brasileiro se os pais, aí são ambos, forem estrangeiros e cumulativamente, pelo menos um deles estiver a serviço do seu país. Ô Elisângela, na prova, você acha que ele vai colocar alguma questão duvidosa do que seja serviço do país? Porque isso aqui não é a passeio, não, é a serviço do país mesmo. Eu acredito que não. Ele pode deixar claro para vocês que está a serviço, por exemplo, a serviço da embaixada, a serviço do consulado, a serviço de algum projeto ou de alguma missão, ou então ele vai deixar muito claro que não está a serviço, que está aqui a passeio. Então, veio um casal de argentinos, vieram passear aqui no Brasil. A criança nasceu aqui no Brasil. Não estão a serviço da Argentina? Brasileiro ele pode ser. Se a Argentina vai conceder a ele a nacionalidade pelo fato deles serem filhos de argentino, isso aí já não é problema nosso. O problema nosso é com a legislação brasileira. Então, a partir do momento que eles estão a passeio no Brasil, não estão a serviço do país de origem. Mesmo que eles sejam estrangeiros, brasileiro o filho pode ser, por ter nascido aqui, critério ius soli, critério territorial. Então, aqui não será brasileiro se ambos os pais forem estrangeiros e pelo menos um deles estiver a serviço do país. Aí não vai ser brasileiro. Então, essa é a primeira situação. A gente percebe nitidamente que o Brasil adota esse critério territorial. Segunda situação de brasileiro nato, porque nós estamos falando de nacionalidade nata, é quando nasce filho de brasileiros no exterior. Aí, aqui é para ser brasileiro. Aqui é para ser brasileiro. Se o pai ou a mãe é brasileiro, a serviço do Brasil no exterior, ou seja, em país estrangeiro, brasileiro é pelo fato de estar a serviço do Brasil. Então, a pessoa pode ser filho de brasileiro com estrangeiro, não tem problema. Não tem problema. O fato de ter ou o pai ou a mãe brasileiro e o que for brasileiro está a serviço do país, ou se ambos forem brasileiros, pelo menos um deles estiver a serviço do Brasil no exterior, direito de ser brasileiro é. E ponto final. Aí você vê que é um critério sanguíneo, mas não é um critério sanguíneo que propaga. E, na verdade, aliás, nem é um critério sanguíneo, né? Acaba sendo uma extensão do território brasileiro pelo fato da pessoa estar a serviço do país. Então, houve uma extensão aí do Brasil pelo fato da pessoa estar a serviço. Então, esse aqui será considerado brasileiro nato. Só que nós temos uma terceira hipótese. Que é quando o filho de brasileiro, ele nasce no exterior, pai ou mãe brasileiro, aí tanto faz, e que não está a serviço do país. Porque se tiver a serviço do país, não tem problema nenhum, é a extensão do território nacional, e aí é direito de ser brasileiro pelo fato de estar a serviço. Só que a terceira hipótese, ele não está a serviço.
E aí, o que a Constituição falava até 2007? Dizia o seguinte, que o filho de brasileiro que nascesse no exterior, ele só poderia ser brasileiro se ele voltasse para o Brasil e optasse posteriormente pela nacionalidade brasileira. Isso gerou um certo problema para descendentes de brasileiros que nasciam em países que utilizavam o critério e os sanguíneos exclusivamente. Por exemplo, descendentes japoneses. Então, a pessoa saía daqui, ia para o Japão, essa pessoa que foi para o Japão estava dentro da descendência para aquisição da nacionalidade japonesa, só que o filho já não estava mais. Então, o que acontecia? Ele não podia adquirir a nacionalidade japonesa porque o Japão não dava, uma vez que ultrapassou a descendência. O Brasil exigia que a pessoa retornasse para cá para optar pela nacionalidade brasileira. Então, começou-se a criar o que eles chamaram de brasileirinhos apátridas, porque eles não tinham reconhecimento da nacionalidade nem pelo país estrangeiro e nem reconhecimento da nacionalidade pelo Brasil. Foi quando, em 2007, houve uma mudança no texto constitucional e aí a Constituição passou a prever duas hipóteses. Aquele brasileiro que teve filho no exterior, quais são as duas opções que ele tem? Ou ele registra o filho na repartição brasileira competente no exterior, aí vai depender se é consulado ou embaixada, dependendo da situação. Então, ele tem a opção, nasceu no exterior, é filho de brasileiro. Nesse caso, o Brasil não vai negar a nacionalidade. Você vê que é um critério sanguíneo, mas não é um critério sanguíneo que propaga, é um critério sanguíneo que é só de pai para filho, vamos dizer assim. Então, nasceu no exterior, procura a repartição brasileira competente, registra o filho no exterior. Cumpriu, beleza, a partir daí, brasileiro, ele é registrado no exterior normal, como se ele tivesse sido registrado aqui. Ou então, ele não registra como brasileiro, às vezes ele prefere ter a nacionalidade daquele país, vai depender como que aquele país vai atribuir a nacionalidade para ele, e ele retorna ao Brasil e ele, por ato voluntário, decide adquirir a nacionalidade brasileira. Só que aqui, quando fala do retorno ao Brasil, em princípio, a pessoa tem que ter maioridade civil. Então, até se admite um registro provisório pelos pais, se a criança ainda é menor, mas, de qualquer maneira, a opção definitiva pela nacionalidade brasileira, e no caso de retorno ao Brasil, nesse primeiro caso, não. Que a criança já nasce e já é registrada como brasileira, então está ok. Aqui não. Quando retorna ao Brasil, a aquisição definitiva da nacionalidade brasileira depende da maioridade. Por quê? Porque aí é manifestação voluntária de vontade da pessoa em querer se tornar brasileiro. Porque até então ela não é brasileira. Até então ela não é brasileira. Então, nesse caso, ela retorna ao Brasil e adquire a nacionalidade brasileira. Então, portanto, são 3 hipóteses de nacionalidade nata prevista na Constituição. Nós falamos que isso aqui é um rol taxativo. O que significa rol taxativo? Significa que não pode uma legislação fora da Constituição, ou seja, uma legislação infraconstitucional, abaixo da Constituição, não pode essa legislação infraconstitucional prever hipóteses de nacionalidade nata. Por quê? Porque elas são hipóteses exclusivamente constitucionais. Então, só para a gente retomar, nascidos no Brasil, ok. Isso se não for filho de estrangeiro e pelo menos um deles estiver a serviço do país, porque aí não pode ser brasileiro. Pai e mãe brasileiro a serviço do Brasil no exterior, ok. Os que são filhos de brasileiros nascidos no exterior, que sejam registrados na repartição competente ou que, ao retornarem para o Brasil, optem posteriormente pela nacionalidade brasileira, mas aí a condição é a aquisição da maioridade para que ele faça a opção definitiva pela nacionalidade brasileira. Então, isso está lá no artigo 12 da Constituição.
Só que aí nós temos as hipóteses de naturalização. Nas hipóteses de naturalização, já no rol já não é taxativo mais. Ou seja, permite-se situações de naturalização previstas em leis infraconstitucionais. Já não é o mesmo tratamento que a Constituição dá para a nacionalidade inata em relação à naturalização. Então, em relação a essa naturalização, o que nós temos? Primeiro, nós vamos separar ela em naturalização ordinária e extraordinária. A naturalização ordinária, ela é dividida em duas. Uma prevista no Estatuto do Estrangeiro, que é lei infraconstitucional. O que significa infraconstitucional? Significa que é uma lei que regulamenta a Constituição, uma lei abaixo da Constituição. E nós temos, essa é a segunda situação aqui, que é uma situação constitucional. Vou colocar aqui, ó, CF, para mostrar que está prevista na Constituição. Elisângela, o Estatuto do Estrangeiro cai na prova? Não, não cai na prova. Por que eu coloquei aqui? Simplesmente pelo fato de mostrar para vocês que, diferente da nacionalidade originária, a naturalização pode estar prevista na lei infraconstitucional. Então, somente para isso. Então, não precisa de você saber os requisitos do Estatuto do Estrangeiro. Então, só para poder, só para mencionar, na verdade, uma coisa só que eu queria deixar claro. Não se adquire nacionalidade no Brasil pelo fato de casar com brasileiro. Então, o Brasil é diferente dos Estados Unidos, a legislação nossa é diferente. Então, não adianta você casar estrangeiro, casar com brasileiro, achando que vai naturalizar brasileiro, porque não vai naturalizar brasileiro. Uma vez que o Estatuto do Estrangeiro permite a naturalização, permite, mas ele tem alguns requisitos que tem que cumprir. Dentre esses requisitos, 4 anos de residência no Brasil. Mas ele não fala em momento nenhum, ele condiciona que a pessoa seja casada com um brasileiro. Então, ele exige visto permanente, ele exige os 4 anos de residência no Brasil, dentre outros requisitos. Dentre outros requisitos. Mas o casamento não é um deles. Então, você não naturaliza brasileiro pelo fato de casar com brasileiro. E aí, nós temos a nacionalidade ordinária, que é para aquelas pessoas que são originários de países de língua portuguesa. Então, tipo, Tomé e Príncipe, Cabo Verde. Então, aqueles países que foram colonizados por Portugal e que nós somos primos, né, vamos dizer assim, por causa da língua portuguesa, a Constituição permite que eles adquiram com maior facilidade a nacionalidade brasileira. Como que eles, o que eles vão ter que cumprir? Quais os requisitos que eles vão ter que cumprir para adquirirem a nacionalidade brasileira? Eles precisam de ter, pelo menos, um ano de residência no Brasil, pelo menos um ano de residência no Brasil, e idoneidade moral. A Constituição só coloca esses 2 requisitos, que é a residência no Brasil e idoneidade moral. Só que, o que acontece? Querendo ou não, a pessoa tem que ter capacidade civil, porque se também não tiver capacidade civil, não tiver no mínimo 18 anos, não tem como ele adquirir a nacionalidade, uma vez que a nacionalidade é ato voluntário de vontade da pessoa. Então, querendo ou não, ainda precisa do requerimento dele. Isso aqui não é automático, não. Apesar da Constituição não falar, precisa de requerimento. Então, veio de país de língua portuguesa. Tem 1 ano de residência aqui no Brasil. Tem idoneidade moral, pode estar passível de adquirir a nacionalidade brasileira. Por que eu estou falando pode? Porque a doutrina entende que essa naturalização ordinária, o país pode entender que a pessoa não tem condições de ser brasileiro. E se a gente for perceber, a legislação dá brecha para isso. Por quê?
Quando o Estatuto do Estrangeiro, ele fala que a pessoa pode adquirir a nacionalidade brasileira depois de 4 anos, dentre os requisitos que ele coloca boa saúde e bom comportamento. Então, o que acontece? A pessoa ter boa saúde e bom comportamento, gente, é muito subjetivo. O que é bom comportamento? Qual que é o critério para o bom comportamento? Se você ter antecedentes de boa conduta emitido pela Polícia Civil, isso aí significa bom comportamento? Boa saúde. O que é boa saúde? A pessoa é diabética, ela não tem boa saúde, não. A pessoa, às vezes, é aidético, ela não tem boa saúde, não. Então, assim, e aqui, idoneidade moral? O que é idoneidade moral? Qual que é o conceito de idoneidade moral? Qual que é o critério que nós temos? Então, querendo ou não, tanto o Estatuto do Estrangeiro quanto essa questão dos originários de país de língua portuguesa, ele acaba tendo critérios subjetivos. Portanto, entende-se que a concessão da nacionalidade aqui é discricionária. O que significa discricionária, para quem não sabe? Toda vez que nós falamos esse termo discricionário no direito administrativo, ele diz respeito à possibilidade de escolha. Então, se aqui existem critérios subjetivos, existe possibilidade da nacionalidade ser negada, consequentemente, existe a possibilidade de escolha. Se existe a possibilidade de escolha, nós falamos que a concessão, nesse caso, ela é discricionária. Exatamente pelo aspecto subjetivo que alguns critérios têm. No Estatuto do Estrangeiro, quando ele menciona principalmente bom procedimento e boa saúde. Nos originários de língua portuguesa, quando ele fala de idoneidade moral, uma vez que esse conceito não é definido aí para nós na legislação, o que significa como idoneidade moral, principalmente no texto constitucional. Só que nós temos uma outra naturalização, que é a extraordinária. Essa naturalização extraordinária, ela já é mais objetiva. Ela já não tem dificuldades e ela já se considera, então, como vinculada. O que significa isso? A pessoa tem direito de adquirir. Então, eu costumo brincar o seguinte, a naturalização extraordinária é igualzinho o usucapião, quando você adquire a propriedade pelo tempo. Você vai usucapiar uma propriedade, é como se você usucapisse a nacionalidade. Por quê? Porque a extraordinária, o que a Constituição exige? 15 anos de residência no país, 15 anos de residência aqui no país, de residência no Brasil, então, mais falta de condenação penal, e aí a falta de condenação penal, você consegue comprovar objetivamente, é diferente da idoneidade moral e de bom procedimento, porque você tem a certidão negativa de condenação criminal. Então, a falta de condenação penal e o último requisito, que é o requerimento do interessado. Aí a Constituição fala expressamente. Requerimento do interessado. Aí ela fala expressamente. Ela fala expressamente do pedido, né, que a pessoa tem que fazer. Então, a gente observa que a extraordinária, ela já é um ato vinculado. O que significa ser um ato vinculado? Significa que a pessoa tem o direito subjetivo. O que é direito subjetivo? Direito da pessoa. Ela tem o direito subjetivo, que é o direito daquela pessoa, de obter a nacionalidade na medida em que ela tem os 15 anos de residência no Brasil, 15 anos de residência fixa no Brasil, pelo menos, a falta de condenação, a ausência de condenação penal, e faça o requerimento desejando adquirir a nacionalidade brasileira. Observe que ele não exige visto, não exige residência legal. Aqui ele não entra no mérito se a residência durante os 15 anos é legal ou ilegal. Se o Brasil tolerou a pessoa ilegalmente e não tirou ela do país durante esse período, ela acaba adquirindo o direito
de ser um brasileiro. Por isso que eu comparo essa naturalização extraordinária como se fosse o uso capião. Porque ele, no uso capião extraordinário, ele não vê se você tem justo título, se você não tem. Simplesmente o decurso do tempo te dá o direito à propriedade. Aqui é a mesma coisa. O decurso do tempo te dá o direito à nacionalidade. Entendido? Então é isso. Ordinária e extraordinária. A ordinária para pessoas de país de língua portuguesa prevista na Constituição, a extraordinária também está prevista na Constituição. Eu não coloquei aqui, mas eu vou acrescentar, prevista no texto constitucional. A única prevista no Estatuto do Estrangeiro, por enquanto, é essa ordinária, que aí o Estatuto do Estrangeiro coloca requisitos específicos para ela. Só que para a gente terminar essa parte, eu ainda coloquei uma observação aqui para vocês. Qual que é a observação? É o que nós vamos chamar de quase naturalização. O que é a quase naturalização? É a situação do português equiparado. O que é isso, Elisângela? O que é o português equiparado? O português equiparado é uma benesse que a Constituição deu aos portugueses que venham para o Brasil. Esses portugueses, eles podem usufruir dos direitos de brasileiro, ser tratado como brasileiro, sem que para isso eles percam a nacionalidade portuguesa. Por isso que eu estou chamando de quase naturalização, porque é uma situação diferenciada. Não, ele não é, na verdade, naturalizado, ele não tem necessidade de se naturalizar. Claro que se ele quiser se naturalizar, ok. Mas se ele não quiser, ele não precisa. Por quê? Porque a Constituição concede a ele uma reciprocidade de direitos em relação ao brasileiro. Então, o que a Constituição diz? Que Brasil e Portugal, eles vão firmar um tratado, um acordo, e esse acordo foi convencionado como Tratado da Amizade. Esse Tratado da Amizade, que foi assinado entre Brasil e Portugal, foi assinado um em 72, e esse de 72 vigorou até 2000, até o ano 2000, na verdade, onde assinaram um novo tratado em Porto Seguro. Então, esse novo tratado é o Decreto Federal número 3927. Então, aqui, ó, o Decreto Federal, não consegue ver não, né? Aqui consegue? Decreto 3.927 de 2000. Então, hoje, esse decreto 3.927 é o que regula a situação da quase naturalização do português, ou seja, da equiparação entre brasileiros e portugueses. E o que esse decreto estabelece? Que o português ele tem direito de solicitar ao Ministério da Justiça uma equiparação de direitos com os brasileiros. E ele tem que solicitar, é ato formal, e a partir do momento que o Ministério da Justiça concede essa equiparação, ele vai ter o mesmo tratamento de brasileiro naturalizado, só que sem ter que, para isso, adquirir a nacionalidade brasileira. Só que aí, o que acontece? Qual que é o impacto que isso tem no direito eleitoral? Porque o que importa para mim é o direito eleitoral. No direito eleitoral, o que esse decreto permite? Que se o português tiver pelo menos 3 anos de residência fixa no Brasil, ele possa exercer direitos políticos. Ele possa ser concedido para ele o exercício de direitos políticos. Então, para isso, ele tem que ter 3 anos de residência aqui. O decreto anterior falava em 5. Esse já reduziu para 3 anos. Então, o que o português que deseja exercer a cidadania brasileira, o que ele precisa fazer? Ele precisa de ter os 3 anos de residência no Brasil, fazer um novo requerimento perante o Ministério da Justiça, para que o Ministério da Justiça dê a ele os direitos políticos. O decreto não permite que a pessoa exerça, ao mesmo tempo, direitos políticos aqui em Portugal. Então, para ele exercer direitos políticos aqui, ele vai ter que renunciar aos direitos políticos em Portugal. E o brasileiro que decide exercer os direitos políticos em Portugal, automaticamente tem que renunciar aos daqui.
Essa renúncia é uma renúncia temporária, porque se a pessoa decide retomar, ela retoma normalmente. Então, é como se, entre aspas, ficasse suspenso os direitos políticos num país ou no outro durante o período que ele tenha feito essa opção. A partir do momento que a pessoa adquire direitos políticos, qual que é o procedimento que ela tem que fazer? Se alistar perante a Justiça Eleitoral. Então, é admitido o alistamento de estrangeiro do português excepcionalmente. Do português excepcionalmente. Nenhum outro estrangeiro pode ter alistamento eleitoral, porque o alistamento eleitoral é para brasileiros. Brasileiro nato ou naturalizado. Porque se naturalizou, já não é estrangeiro mais. Não tem esse estrangeiro naturalizado, não. É brasileiro naturalizado. Então, o único estrangeiro que consegue se alistar, ou seja, a única categoria de pessoas que consegue se alistar sem ter a nacionalidade brasileira é o português equiparado. Uma vez alistado e preenchendo os demais requisitos, ele pode concorrer a mandato eletivo normalmente. Mas aí ele concorre a mandato eletivo na condição de naturalizado. Ele não concorre a mandato eletivo na condição de nato, não. Então, cargo privativo de brasileiro nato, que é o caso do presidente da República ou vice, ele não pode concorrer. Agora, os outros, de senador a vereador, todos os outros ele pode concorrer, desde que ele preencha os demais requisitos de elegibilidade que nós vamos ver daqui a pouco. Então, essa é a condição do português equiparado. Então, o português tem condição diferenciada, que é o que nós vamos chamar de quase naturalização, que é a reciprocidade de direitos entre brasileiros e portugueses, na forma do Tratado da Amizade. Hoje, quem é o Tratado da Amizade? O Decreto 3.927 de 2000. Esse português equiparado, em princípio, ele tem um tratamento enquanto brasileiro, mas ele ainda não pode exercer direitos políticos. Para exercer direitos políticos, ele vai requerer a concessão desses direitos políticos depois de 3 anos de residência no Brasil. A partir daí, faz o seu alistamento eleitoral e, uma vez cumpridos os requisitos para elegibilidade, ele pode se eleger ao mandato eletivo que ele quiser, com exceção de presidente e vice-presidente da República, uma vez que esses 2 cargos são cargos privativos de brasileiro nato. Então, é isso. Então, essa situação aqui de nacionalidade nata e nacionalidade adquirida pela naturalização é o que a Constituição nos mostra. Nós vamos passar agora para situações de diferença entre ambos e para a perda da nacionalidade. Então, vamos lá, ok? Continuando aí. Não pode ter diferença entre brasileiro nato ou naturalizado, a não ser nas hipóteses constitucionais. Então, aqui, mais uma vez, nós vamos ter o que nós chamamos de rol taxativo. Ou seja, as diferenças entre brasileiro nato e naturalizado, elas têm previsão exclusivamente no texto constitucional. Então, primeira diferença que nós vamos ter prevista no texto constitucional, porque lei infraconstitucional não pode prever, é a questão dos cargos. Vamos lá no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição. Ele diz o seguinte: são cargos privativos de brasileiro nato, cargo de presidente da República, vice-presidente, presidente da Câmara de Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo. Ministro de Estado da Defesa, ministro de Estado da Defesa é ministro da Presidência da República. Então, dos tribunais, o único ministro que tem que ser nato é o do Supremo. E aí, eles falam assim, mas o presidente do TSE tem que ser. O presidente do TSE é ministro do Supremo, né, gente? Então, na verdade, nós vamos ver isso. Então, não é que exige-se para o cargo de presidente do TSE que seja nato. Exige-se que ele seja do Supremo. E, consequentemente, o do Supremo tem que ser nato. Mas no parágrafo 3º, isso não está estabelecido de maneira direta. Isso é uma exigência indireta que se tem. Então, ministro de Estado da Defesa, que é ministro da Presidência da República. Então, só o da Defesa. Os outros não precisam, não. Nem da Justiça, nem Casa Civil, nem relações exteriores, tudo pode ser nato. O único que não pode é o da Defesa.
oficial das Forças Armadas, só o que tem a categoria de oficial, e membros de carreira diplomática. Então, esses cargos são cargos privativos de brasileiro nato. Em relação ao presidente e o vice, obviamente não podem ser naturalizados em decorrência de proteção à nossa soberania. Em relação, que são os representantes, na falta do presidente, quem assume é o vice, que é o representante maior do nosso país. Em relação ao presidente da Câmara, presidente do Senado e ministro do Supremo, a exigência é por causa da ordem da sucessão presidencial do artigo 80. O que o artigo 80 fala? Que quando vagar o cargo de presidente e vice, quem assume a presidência da República é o presidente da Câmara. Na falta do presidente da Câmara, o presidente do Senado. E na falta do presidente do Senado, o presidente do Supremo. Por isso que ele exige que os 11 ministros do Supremo sejam todos brasileiros natos. E aí, Elisângela, acho que a exigência constitucional, de maneira geral, tem a ver com a proteção da nossa soberania. Porque ele pegou o ministro de Estado da Defesa, como o único ministro que tem que ser nato, mais oficial das Forças Armadas, porque é a defesa do nosso território pelo ar, pela terra e pelo mar. E aí, o membro de carreira diplomática é quem representa, de certa forma, o nosso país no exterior. Então, por isso que o artigo 12, parágrafo 3º, selecionou esses cargos como cargos privativos. O que isso nos interessa no direito eleitoral? Porque, para mim, o que interessa é o direito eleitoral. É o cargo de presidente e vice. Porque os únicos mandatos eletivos que são obrigatoriamente exercidos por brasileiro nato é o de presidente e vice. Ô, Elisângela, mas e o presidente da Câmara e do Senado? Não tem problema o naturalizado ser deputado e senador. Inclusive o português equiparado pode. Ele não pode assumir a presidência da Casa Legislativa, é diferente. Então, ele não pode ser presidente da Câmara ou presidente do Senado, ou seja, presidente da Casa Legislativa. Mas deputado e senador, ele pode ser tranquilamente. Então, se eu te falar, mandato eletivo privativo de nato é o presidente e o vice. Porque senador não é privativo de nato, deputado não é privativo de nato, governador não é privativo de nato, deputado estadual não é, prefeito não é, vice-prefeito não é e vereador não é. No caso, deputados do senador, o que eles não podem é assumir a presidência da casa, mas deputado e senador, eles podem ser tranquilamente, se eles cumprirem os demais requisitos. Então, para eleger mesmo, o que é privativo de nato é para presidente e para vice, do mandato eletivo. Aí eu elenquei aqui para vocês também outras situações que a Constituição trata diferente, apesar de não impactar muito em relação à minha matéria de direito eleitoral. O artigo 89, inciso 7 da Constituição, aliás, o artigo 89, ele fala do Conselho da República, que é um órgão consultivo da Presidência da República. E no inciso 7º, ele exige que dentre os membros do Conselho da República, que esse órgão que tem a função de ser aconselhar o presidente da República, ele exige que seja composto por 6 cidadãos brasileiros natos. Por 6 cidadãos brasileiros natos. Dentre outras pessoas, ele exige expressamente esses 6 cidadãos. Então, é uma função exclusivamente exercida por brasileiro nato. Em relação à extradição, a extradição está no artigo 5º. Está aparecendo no artigo 3º aqui. Deixa eu consertar esse. É o artigo 5º. Artigo 5º, inciso 51 da Constituição. A Constituição não permite extradição de brasileiro nato. Ela só admite a extradição de naturalizado, e sendo que esse naturalizado, ele pode ser extraditado por prática de crimes anteriores à naturalização ou envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins a qualquer momento. Então, se ele tem condenação por crime comum praticado antes da naturalização, e se ele está envolvido, mesmo depois da naturalização, com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, ele pode ser extraditado. Então, brasileiro nato não pode ser extraditado.
Não tem extradição de brasileiro nato. Só é possível extradição do estrangeiro ou, então, no máximo, do brasileiro naturalizado. E nós ainda temos o artigo 222 da Constituição, que é a propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão de sons e imagens. A Constituição, quando ela fala da propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão de sons e imagens, ela permite somente que seja proprietário dessas empresas, brasileiro nato ou naturalizado há mais de 10 anos. Ou então, se pertencer a uma outra pessoa jurídica, essa outra pessoa jurídica tem que ser constituída de acordo com as regras brasileiras. Então, aqui também é nato ou naturalizado há pelo menos 10 anos. 10 anos. Propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Então, ou é brasileiro nato proprietário ou naturalizado há pelo menos 10 anos. Se for pessoa jurídica constituída na forma da lei brasileira. Então, é isso. Tirando essas hipóteses de diferenciação entre nato e naturalizado, previsto na Constituição, lei infraconstitucional não pode prever, uma vez que o rol constitucional é um rol taxativo. Bom, daí nós passamos para o último tópico dessa nossa matéria nacionalidade, que é a perda da nacionalidade. Nós temos duas situações de perda da nacionalidade prevista na Constituição. Também aqui é rol taxativo. Não existe outra hipótese que não sejam essas hipóteses constitucionais. Então, a primeira situação que nós temos é a ação de cancelamento da naturalização. Presta atenção. Essa ação de cancelamento da naturalização, ela só pode ser proposta contra naturalizado. Indiretamente, você vê que é mais uma diferença, né? Que a perda da nacionalidade por ação de cancelamento da naturalização, o nato não pode perder, só o naturalizado. Então, assim, a doutrina não elenca, não, eu coloquei o que a doutrina elenca, que eu estou sendo fiel à doutrina, até porque eu não sou doutrinadora. Eu tenho que repetir aquilo que os estudiosos falam, porque é o que vai cair na prova. Mas se você quiser acrescentar aí mais uma situação, porque essa ação de cancelamento da naturalização, indiscutivelmente, é mais uma diferença. Porque brasileiro não pode ter nato não pode ter naturalização cancelada, uma vez que ele não é naturalizado. Enfim. Então, ela é direcionada somente a naturalizados. Segunda situação. Ela é por prática de atividade nociva ao interesse nacional. O que é atividade nociva ao interesse nacional? Essa atividade nociva ao interesse nacional é atividade que a Constituição não define, mas são atividades que são extremamente ofensivas ao nosso país. Então, apesar dela não estabelecer, ao ser proposta a ação, tem que ser identificado que a pessoa praticou essa atividade nociva ao interesse nacional. Eu, Elisângela, acho que tem algumas atividades que são muito claras. Por exemplo, terrorismo, genocídio, tráfico ilícito de entorpecentes, são coisas que nitidamente são atividades nocivas ao interesse nacional, uma vez que ela tem uma amplitude que envolve a sociedade brasileira de maneira geral. Mas não tem nada definido na lei o que seja essa atividade nociva. O que é a palavra nocivo? Nocivo é prejudicial, ou seja, situações que ofendam, que prejudiquem o interesse nacional. Só que essa ação de cancelamento da naturalização, ela tem algumas características que eu queria mencionar para vocês. O que a Constituição fala é isso. Cancelamento da naturalização por sentença transitada e julgada em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Ela se limita a falar isso. Mas vamos falar mais alguma coisa sobre ela. Presta atenção. Primeiro, ela é uma ação judicial. Ela é uma ação judicial. É uma ação judicial proposta pelo Ministério Público Federal, pelo MPF.
Ela é uma ação judicial proposta pelo Ministério Público na Justiça Federal. Ela é de competência da Justiça Federal. Nessa ação, o Ministério Público, ele vai definir o que é atividade nociva ao interesse nacional, e se o juiz entender que a atividade realmente é nociva ao interesse nacional, ele vai decretar o cancelamento da naturalização. Só que essa naturalização só é cancelada, o cancelamento só se efetiva após o trânsito em julgado. O que é trânsito em julgado? Significa que não cabe mais recurso. Ô Elisângela, mas até que esse processo seja definitivamente julgado, não sendo mais passível de recurso, a pessoa pode exercer os atos como brasileiro normalmente? Pode. Então, nós falamos que o efeito desse cancelamento é um efeito ex nunc. O que significa essa expressão ex nunc? Ela vai valer do momento que transitou em julgado para frente. Tudo aquilo que o brasileiro naturalizado fizer até o trânsito em julgado do cancelamento encontra-se intacto. Encontra-se em perfeita condição, dentro da legalidade, uma vez que ele só vai ser considerada cancelada essa naturalização a partir do momento que transitar em julgado a sentença condenatória. Então, cancelou, o efeito que ela vai gerar é do momento que transitou em julgado para frente. Tudo aquilo que foi praticado pelo naturalizado antes do trânsito em julgado permanece irretocável, permanece intacto. Ô Elisângela, mas a pessoa perdeu a naturalização por atividade nociva ao interesse nacional por meio dessa ação judicial. Ele pode readquirir a nacionalidade brasileira de novo? Não. Por quê? Porque essa ação tem natureza punitiva. Ela é punição. Por ela ser punição, ele não pode readquiri-la mais. De ato voluntário, não. Só tem uma solução para o caso dele. Ele entrar com ação rescisória. O que é essa ação rescisória? É uma ação específica para mudar decisões que já transitaram em julgado. Só que a ação rescisória, ela só pode ser proposta se existir prova nova, fato novo capaz de inocentar a pessoa. Então, se a pessoa não comprovar situação nova, fato novo, capaz de inocentá-la, não é possível propor ação rescisória. E essa ação rescisória tem um prazo, que é de 2 anos. Então, quando transita em julgado, ou seja, quando finalizou a possibilidade de recurso, e que o judiciário fala assim, ó, sentença transitada em julgado, significa o seguinte, não cabe mais recurso. A partir daí, começa a se contar esse prazo de 2 anos, para que, se surgindo prova nova durante esse período, fato novo, que não foi discutido no processo, e cumprindo os outros requisitos, que não vem ao caso para a gente, não precisa nem de vocês saberem, principalmente para quem não tem formação jurídica, esse prazo começa a contar de 2 anos para a propositura da ação rescisória. Se a pessoa conseguir reverter a sentença na ação rescisória, ela retoma a nacionalidade. Se ela não tiver condição de propor ação rescisória, ou se ela não conseguir reverter a decisão na ação rescisória, já era. Aí não tem como ela readquirir a nacionalidade brasileira mais, uma vez que ela foi punida com a perda da nacionalidade. Então, perdeu a nacionalidade por cancelamento da naturalização, não tem jeito. A única solução seria aí uma reabertura do processo, vamos dizer assim, num vocabulário mais leigo, uma reabertura do processo, uma rediscussão daquele processo por meio da ação rescisória. E aí, se ele não conseguir rediscutir o processo na ação rescisória, ele não tem o que fazer mais e não pode adquirir mais a nacionalidade brasileira. Só que nós temos uma outra situação de perda prevista no texto constitucional. Que é a aquisição voluntária de nova nacionalidade. Ou seja, a Constituição, em princípio, ele não admite a dupla nacionalidade. Então, o Brasil entende o seguinte:
Se a pessoa voluntariamente, ela resolveu adquirir uma nova nacionalidade, ela está abrindo mão da nacionalidade brasileira. Ela está abrindo mão da nacionalidade brasileira. E essa aquisição voluntária da nova nacionalidade, a perda da nacionalidade brasileira, ela vai se dar por processo administrativo perante o Ministério da Justiça. Então, observa que é diferente. Esse processo aqui é judicial, esse aqui já é um processo administrativo, porque ela não tem natureza punitiva. Ela não tem natureza punitiva. Então, o que acontece? Esse processo administrativo corre perante o Ministério da Justiça. Normalmente, o Ministério da Justiça atua, gente, por denúncia, porque eu não vejo uma fiscalização muito efetiva em relação a isso, não. Então, nós estamos aprendendo mais na teoria. Vocês vão ver várias pessoas que adquiriram nacionalidade de outro país e permanecem com o passaporte brasileiro normalmente. Transitam aqui no Brasil com a nacionalidade brasileira e transitam no exterior com a nacionalidade estrangeira. Então, normalmente, esse processo acaba sendo aberto, pelo que eu vejo, pelo que eu percebo, por denúncia. Porque o Ministério da Justiça poderia acionar de ofício. O que significa isso? Se qualquer meio que ele tomar conhecimento de que a pessoa adquiriu a nacionalidade estrangeira, ele tinha que abrir o processo. Só que isso dependeria muito de acordo com os outros países. Tipo assim, o brasileiro naturalizou lá, o que ele faria? Comunicaria o Ministério da Justiça aqui para que o Ministério da Justiça abrisse o processo contra o brasileiro. Mas isso eu não vejo acontecer dessa forma, não. Então, acaba o Ministério da Justiça tomando conhecimento, ele vai abrir o processo para decretar a perda da nacionalidade. Aqui já podem ser brasileiros natos ou naturalizados, tanto faz. Elisângela, pode ser readquirida? Nesse caso aqui pode. Então, nesse caso aqui, vou puxar mais uma setinha aqui, ó, no cantinho, ela pode ser readquirida. Ela pode ser readquirida normalmente. Aí tem uma discussão na doutrina que eu não acho que vai cair na prova de vocês, uma vez que é uma discussão, os doutrinadores realmente divergem. Se essa reaquisição da nacionalidade aqui, ela seria, a pessoa voltaria na mesma condição que ela saiu, ou se ela voltaria como naturalizado. Então, tem autor que fala que quando ela perde a nacionalidade brasileira, que depois ela volta e readquire a nacionalidade brasileira, ainda que ela tenha sido nato, ela volta como naturalizado. E tem uma outra corrente que fala que se ela era nata, ela volta como nata. Ela readquire como nata. Se é naturalizado, ela readquire como naturalizado. Eu, particularmente, eu sou mais simpática à tese de que a pessoa volta na condição que ela tinha. Porque não justifica a pessoa ser nato, pelo fato dela ter adquirido uma nova nacionalidade perdida brasileira, ela volta a readquirir e readquirir como naturalizado. Porque originariamente ele é brasileira nata. Então, assim, mas tem essa divergência, vão achar autores que vão falar que volta como na mesma condição que ela saiu, e vocês vão achar autores que falam que ela volta na condição de naturalizado, ainda que anteriormente ele era brasileiro nato. Só que a Constituição admite duas exceções para permitir a dupla nacionalidade. Então, são duas exceções somente. Então, ele permite que a pessoa permaneça com a dupla nacionalidade quando a pessoa adquiriu voluntariamente uma nova naturalização, porém, essa naturalização que ela adquiriu foi uma naturalização originária. Ou seja, ela originariamente se tornou estrangeiro do outro país, mas ela se tornou nato. Então, é o que acontece, por exemplo, com aqueles países que dão a atribuição da nacionalidade pelo sangue, como é o caso da Itália. Então, vocês vão encontrar inúmeras pessoas que são italianos e brasileiros ao mesmo tempo. Por quê? Porque eles conseguem ser nato na Itália e nato no Brasil.
Então, essa situação é que ele vai ser nato do outro país porque o outro país deu. Mas ele vai ser nato no Brasil também. Então, quando o país estrangeiro, quando a legislação estrangeira concede ao brasileiro essa nacionalidade originária deles, o Brasil não se importa. Porque se é originário lá, ele não se incomoda da pessoa, se é originário lá e originário aqui. Então, essa situação aqui seria uma situação de brasileiro nato com outra nacionalidade nata. Ou seja, ele é nato aqui, ele é nato lá. Então, é nato com nato. Originariamente, ele adquiriu a nacionalidade lá. Mesma coisa quando é filho, por exemplo, de brasileiro e de norte-americano que nasce nos Estados Unidos. Pode registrar como brasileiro? Pode. Mas pode registrar como norte-americano? Pode também. Vai ser nato nos dois. Então, quando é nato nos dois, o Brasil não se incomoda. É claro que para o Brasil a pessoa vai ser brasileiro. Então, o Brasil simplesmente ele não se incomoda pelo fato da pessoa ter duas nacionalidades. Mas para o Brasil a pessoa continua sendo considerada brasileira, normal. A segunda exceção de dupla nacionalidade é quando o brasileiro sai daqui, vai para o exterior, é brasileiro nato, e que ele exige, a legislação estrangeira exige que ele se naturalize daquele país como condição de permanência no seu território ou para o exercício de direitos civis. Então, aqui tem até um caso interessante que eu vi uma decisão do Ministério da Justiça um tempo atrás, a respeito de uma brasileira que foi para os Estados Unidos, se casou e constituiu família. Até então, ela era brasileira. De repente, ela adquiriu a nacionalidade norte-americana, com certeza deve ter sido denúncia. O Ministério da Justiça tomou conhecimento e abriu o processo administrativo contra ela. No que ele abriu o processo administrativo contra ela, ela se defendeu, porque tem que ter ampla defesa, se defendeu dizendo o seguinte, que ela tinha adquirido a nacionalidade brasileira porque ela, para ser herdeira, e meeira, na verdade, do marido dela nos Estados Unidos, ela tinha, a legislação lá exigia que ela fosse naturalizada. Os Estados Unidos têm uma característica um pouco diferente da nossa, porque a legislação lá varia muito de um estado para o outro, uma vez que a origem deles é a confederação. Mas, assim, eu não sei falar com vocês qual estado dos Estados Unidos que ela se localizava. Mas o argumento dela é de que se ela tivesse a condição de brasileira, ela teria direito a 5% só da herança dele. Na condição de norte-americana, ela seria considerada da meeira dele. Paralelo a isso, ela passou num concurso do Ministério Público. E para ela assumir o cargo de promotora no Estado, ela também tinha que se naturalizar, porque eles não admitiam que ela assumisse enquanto brasileira. E ela foi aprovada no concurso. Então, considerando essa argumentação dela, o Ministério da Justiça encaixou ela na exceção, dizendo que ela foi, a lei estrangeira exigiu que ela fosse naturalizada para exercício de direitos civis. Então, se a lei estrangeira exige, como condição de permanência do brasileiro no território estrangeiro, a aquisição da nova nacionalidade, ou então, o exercício de direitos civis, como que aconteceu com o caso dessa brasileira, ele exige a naturalização, o Brasil também respeita. Só que aí, nesse caso, ela teve que comprovar todas as alegações perante o processo administrativo que corria no Ministério da Justiça contra ela. Então, o Ministério da Justiça acabou permitindo que ela permanecesse com as duas nacionalidades. Então, aqui seria uma situação de nato com naturalização. Estrangeira. Então, na primeira situação, é nato com nato. Ou seja, o brasileiro nato com outra nacionalidade nata também. Então, nato no Brasil e nato em outro país. Aqui já é uma situação de brasileiro nato com naturalização estrangeira, que excepcionalmente a Constituição brasileira permite. Então, é isso. Em princípio, não tem dupla nacionalidade no Brasil, a não ser nas duas exceções que o Brasil permite.
Nessa parte de nacionalidade, eu acho as questões relativamente fáceis. A única questão que vocês vão ter que ficar atentos é o que é considerado nato e o que é considerado naturalizado. Porque às vezes a cabeça da gente confunde um pouco. Na hora que a gente está fazendo a questão, aí acaba que é naturalizado, se confunde com nato, enfim. Então fique atento no que é brasileiro nato, o que é naturalizado. E essas hipóteses de naturalização, de perda da nacionalidade, que são situações previstas taxativamente no texto constitucional. Tá certo? Então é isso, terminamos o nosso tópico nacionalidade e o nosso próximo tópico agora vai ser direitos políticos. Até o próximo tópico. Tchau, tchau.